Olá, muito boa tarde. É mais uma segunda-feira de agosto começando. Chegamos. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda, 8 de agosto de 2022. Que bom que você está aí do outro lado ligadinho com a gente. Eu sou o Dilon Araújo. Este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia e vamos juntos a partir de agora com nossos destaques do jornal desta segunda-feira. Já são quase 20 milhões de pessoas que vivem em situação de pobreza no Brasil. Este triste retrato do nosso país é um resultado de uma pesquisa realizada pela PUC do Rio Grande do Sul, numa parceria com o Observatório das Metrópoles e a Rede de Observatórios da Dívida Social na América Latina. A realidade da crise financeira está também em outro levantamento feito pela CNI. De acordo com números da Confederação Nacional da Indústria, hoje, 1 a cada 4 brasileiros simplesmente não consegue pagar todas as contas do mês. Começa a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A meta principal é garantir imunização a 95% do chamado público-alvo, que são as crianças com até 5 anos de idade. Outro desafio do Ministério da Saúde é também atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos. E hoje, no Dia Nacional de Combate ao Colesterol, médicos e autoridades de saúde têm a meta de conscientizar a população sobre a importância de manter hábitos saudáveis, como boa alimentação e prática de atividades físicas, para evitar os riscos à saúde. No Vaticano, o Papa Francisco mostra a esperança no diálogo para o fim da guerra. Durante o fim de semana, pelo menos 4 navios, carregados com 170 mil toneladas de grãos, deixaram a Ucrânia, dando andamento ao escoamento da produção agrícola do país, que estava travada desde o início da guerra no fim de fevereiro. E ainda você vai conhecer hoje os 4 primeiros semifinalistas do Festival Vem 2022. Eles foram os destaques da primeira audição eliminatória disputada em Palmas, no Tocantins, no último fim de semana. Fique ligadinho com a gente, Pauta Aberta desta segunda-feira já começou. Já são quase 20 milhões de pessoas que vivem em situação de pobreza hoje no Brasil. Este retrato triste da nossa realidade está no levantamento, nos números apresentados pelo 9º Boletim Desigualdade nas Metrópoles. A pesquisa é resultado de uma parceria entre PUC do Rio Grande do Sul, o Observatório das Metrópoles e a Rede de Observatórios da Dívida Social na América Latina. São exatamente 19 milhões e 800 mil pessoas consideradas pobres em 2021. É o maior índice dos últimos 10 anos. Pesquisadores afirmam que estes números assustadores são resultado de fatores como o corte do auxílio emergencial, a disparada da inflação e a retomada lenta e fraca do mercado de trabalho. Na prática, tudo isso fez com que o número de pessoas em situação de pobreza saltasse para quase 20 milhões de brasileiros nas metrópoles no ano passado. O boletim usa critérios do Banco Mundial para definir os parâmetros de pobreza e pobreza extrema. É o maior nível de uma série histórica que teve início em 2012 e aponta estatísticas das 22 principais áreas metropolitanas do país. O número de pobres passou a representar 23,7%, quase um quarto da população total dessas regiões. Para os responsáveis pelo boletim, o Brasil já sinalizava dificuldades no combate à pobreza desde a passagem de 2014 para 2015. A partir da chegada da pandemia em 2020, a situação ficou ainda pior. Analistas explicam que as pessoas voltaram ao trabalho estimuladas pelo avanço da vacinação, mas que essa retomada não foi suficiente para recuperar a renda do período anterior à pandemia. Em valores médios de 2021, convertidos em reais, a linha de pobreza foi de aproximadamente R$ 465 por pessoa por mês, enquanto a de pobreza extrema ficou em cerca de R$ 160 por mês. Quem recebeu menos que isso foi classificado pelo estudo como pobres ou extremamente pobres. O boletim mostra ainda que o contingente de pessoas em pobreza extrema chegou a 5,3 milhões nas regiões metropolitanas no ano passado. A marca representa 6,3% da população. As regiões metropolitanas com maiores taxas de pobreza em 2021 foram Manaus e Grande São Luís, as duas únicas acima de 40%. Já os locais com os menores resultados foram Florianópolis e Porto Alegre. No caso da pobreza
pobreza extrema, Recife e Salvador registraram os percentuais mais elevados, enquanto que Florianópolis e Cuiabá aparecem na outra ponta com os índices mais baixos. Os números são ainda mais assustadores em São Paulo, que é a maior metrópole do país. De 2014 para 2021, o período registrou turbulências na economia e o número local de pobres quase dobrou, passando de cerca de 2 milhões para 3,9 milhões de pessoas. A taxa de pobreza na região metropolitana pulou de 9,5% para 17,8% no mesmo intervalo. Para especialistas do setor econômico, os dados são exemplos claros de uma crise social. Para 2022, os pesquisadores alegam que, se por um lado, a volta ao mercado de trabalho e o aumento do Auxílio Brasil às vésperas das eleições tendem a gerar uma melhoria na renda, por exemplo, o Auxílio Brasil de 600, vai ter impacto na renda dos mais pobres, principalmente. De um lado acontece isso, por outro lado, parte do benefício é corroído pela inflação, o que significa que o valor repassado não vai conseguir comprar o mesmo que comprava em 2020, quando o auxílio emergencial também chegou a R$ 600. Bom, a gente acabou de ver nessa reportagem que mostramos, a situação triste e preocupante de milhões de brasileiros, já considerados na faixa de pobreza, mas não está fácil para ninguém não. Para quem está fora dessa faixa, está muito difícil dar conta até das contas do mês mesmo. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, divulgou hoje que 1 em cada 4 brasileiros não consegue pagar todas as contas do mês. A pesquisa analisou a situação econômica e hábitos de consumo da população. Já foi a segunda vez este ano. Foram mais de 2 mil entrevistados pessoalmente em todos os estados entre os dias 23 e 26 de julho. Apesar da redução das despesas, o cidadão brasileiro ainda não consegue pagar todas as contas. A mesma pesquisa revelou que 6 em cada 10 brasileiros diminuíram os gastos com lazer e quase 60% deixaram de comprar produtos de uso pessoal, como roupas e calçados novos, por exemplo. Para alguns grupos, o corte de gastos foi mais rigoroso. 25% reduziram ou deixaram de comprar remédios e 19% não pagam mais o plano de saúde. Os dados ainda mostram que 14% dos brasileiros não conseguem pagar ou deixam atrasar o aluguel, ou mesmo a prestação do imóvel. 16% tiveram que vender os bens para conseguir pagar as dívidas. O cenário é um pouco melhor para outros 44% da população. São cidadãos que conseguem pagar todas as contas, mas para eles não sobra para guardar. Mais da metade dos entrevistados acreditam que até dezembro deste ano a situação financeira individual vai estar melhor no país. E em meio a esta realidade de tantas dificuldades financeiras entre boa parte da população, o mercado financeiro, em nova análise feita pelos economistas, divulgou previsão de inflação menor para este ano. A previsão anterior caiu de 7,15%, de acordo com a análise, para 7,11% na análise de agora. Foi a sexta queda seguida, de acordo com a análise feita pelo mercado financeiro. Para o relatório Focus divulgado nesta segunda-feira, mais de 100 instituições financeiras foram ouvidas. Neste último olhar aos números da economia, pesou a decisão do governo federal de cortar impostos sobre itens considerados essenciais como combustíveis e energia elétrica. Com menos imposto pesando no orçamento do cidadão, de certa forma, ele retoma parte do poder de compra e assim a previsão dos números da inflação recua, como foi registrado mais uma vez nesta última análise. No relatório Focus divulgado hoje, o mercado financeiro também prevê alta maior do PIB brasileiro. A previsão de crescimento para este ano teve uma leve alta de 1,97% para 1,98%. De saúde agora, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite já começou. E a meta do Ministério da Saúde é ousada, garantir 95% de vacinação às crianças de até 5 anos. E com isso ampliar de forma expressiva os números em comparação com 2021. Outro objetivo é deixar em dia a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes com até 15 anos.
O lançamento da campanha aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo. Um dos objetivos é a vacinação contra a poliomielite. O público-alvo são mais de 14 milhões de crianças menores de 5 anos em todo o país. O Leonardo já recebeu as gotinhas. Aê! A vacina da polio é aplicada aos 2, 4 e 6 meses de idade. E as crianças de 1 e 4 anos que já tenham tomado essas primeiras doses recebem um reforço em gotinhas. A campanha busca mobilizar os pais para levar os filhos aos postos de vacinação. O objetivo é imunizar pelo menos 95% do público-alvo contra a poliomielite. Nos últimos anos, essa meta não tem sido atingida. No ano passado, ficou abaixo dos 70%. No Brasil, a polio está erradicada há mais de 30 anos, mas a doença reapareceu em alguns países. Por isso, a importância da vacinação. Precisamos garantir que a cobertura vacinal, que vem caindo a cada ano, ela possa ser recuperada, para que possamos impedir que esse vírus volte a circular em nossa população. Além da vacina da polio, postos de todo o país vão aplicar as vacinas que fazem parte do calendário de crianças e adolescentes menores de 15 anos, inclusive a da Covid. A campanha vai até o dia 9 de setembro. Aproveito agora para fazer um apelo a todos os pais e mães, avós e avós do Brasil, para que levem as crianças da sua família para as mais de 38 mil salas de vacinação da nossa grande nação, que é o Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral começou a divulgar o tamanho do patrimônio dos candidatos à presidência da República. O prazo para a oficialização das candidaturas vai até o dia 15 de agosto. Os valores informados até o momento vão de 197 a 24 milhões e 600 mil reais. Dos bens declarados pelos candidatos à presidência da República, o patrimônio mais alto até agora é do candidato do Novo, Felipe Dávila. O mais baixo é do presidenciável da Unidade Popular, Léo Péricles. Até agora, 7 candidaturas à presidência da República foram registradas no TSE. Candidatos como o presidente Jair Bolsonaro, do PL, e Ciro Gomes, do PDT, ainda não registraram. Por isso, não tiveram patrimônio divulgado. O candidato do Novo à presidência da República, o cientista político e empresário Felipe Dávila, informou à Justiça Eleitoral ter 24 milhões e 600 mil reais em bens. O patrimônio inclui uma casa de 2 milhões e 300 mil reais e participações em investimentos entre 7 e 10 milhões e 300 mil reais. O candidato da Unidade Popular, Léo Péricles, declarou ter R$ 197,31 numa caderneta de poupança. Péricles e Samara Martins formam a única chapa integralmente composta por pessoas pretas nas eleições deste ano. O candidato do Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, declarou ter 7 milhões e 400 mil reais em bens, incluindo um apartamento de pouco mais de 94 mil reais e 5 milhões e meio de reais em previdência privada. Pablo Marçal, do PROS, que é coach e influenciador digital, informou ter 16 milhões e 900 mil reais em bens. Desse total, cerca de 13 milhões provém de participações em sociedades de negócios. Apesar do nome de Marçal ter sido registrado no TSE, a nova direção do PROS definiu tirar da disputa eleitoral. O partido deve apoiar Lula já no primeiro turno. A candidata do MDB, a senadora Simone Tebet, informou à Justiça Eleitoral ter 2 milhões e 300 mil reais em bens. A maior parte do patrimônio é de imóveis, incluindo 5 apartamentos de 200 mil e 2 terrenos de 200 mil reais também. A candidata do PCB à presidência, a economista e professora Sofia Manzano, informou à Justiça Eleitoral ter 480 mil reais em bens. O patrimônio inclui um apartamento de 200 mil e uma casa de 294 mil reais. A candidata do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU, a socióloga Vera Lúcia, informou ter único bem registrado em seu nome, uma conta poupança com R$ 8.805 depositados.
No próximo domingo é Dia dos Pais e você já garantiu o presente do seu paizão? Este ano o comércio está otimista, esperando muito mais movimento. Confira. Mais de 100 milhões de brasileiros devem ir às compras para o Dia dos Pais. E os comerciantes, é claro, estão otimistas. A expectativa é vender 15% a mais do que no ano passado. Essa é a primeira data comemorativa do segundo semestre e a quarta mais importante para o comércio. De acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, o Dia dos Pais deve movimentar 24 bilhões de reais em todo o país. Mas o que será que os filhos estão pensando em comprar? A gente ainda está estudando um presente bem legal para dar para ele. Talvez uma roupa, um calçado, alguma coisa assim. Eu tô pensando em comprar uma calça jeans. Olha, ainda estamos pesquisando algumas coisas, viu? Mas mais roupa, assim, de academia, que ele gosta bastante. De acordo com a pesquisa, as roupas realmente estão entre os produtos preferidos. Mas os perfumes, cosméticos, calçados e acessórios também estão na lista. O levantamento mostrou ainda que o consumidor está atento aos gastos. 8 em cada 10 brasileiros pretendem pesquisar os preços. As ferramentas mais utilizadas devem ser os sites e aplicativos. Mas os filhos também estão de olho nos shoppings, nas redes sociais e nas lojas de rua. E você, já comprou o presente para o seu pai? Ainda dá tempo. De Curitiba, Fabiana Vantucci, para a TV Evangelizar. É a semana de ir às compras, né? Veja a seguir uma homenagem preparada com carinho pelo Pauta Aberta. Caetano Veloso, o bom baiano, no palco, comemorou 80 anos de idade. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, são 4h41 da tarde. Agora estamos ao vivo para todo o país. 8 de agosto, hoje é Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Para a sociedade médica, principalmente, é a hora de reforçar o alerta sobre a importância de manter hábitos saudáveis, como prevenção, para garantir não apenas o corpo em boa forma, mas ficar mais disposto, mais disposta e, claro, com a saúde em dia. Isso é o mais importante. O Clérison, assim que descobriu que estava com colesterol alto, se assustou. Quando eu vi, eu fiquei preocupado. Aí eu decidi mudar totalmente minha rotina, né? Foi aí que ele decidiu deixar o sedentarismo de lado, partindo para uma alimentação mais saudável. Eu mudei muito a minha alimentação, consumindo mais proteína, menos carboidrato e menos lanche. A gente acaba se policiando, né? Comendo tanta besteira. Então, durante a semana eu consigo controlar melhor. Eu mudei bastante a minha alimentação, como bastante ovos, mais carne branca. Agosto é o mês dedicado ao alerta sobre como cuidar dos problemas do coração e controlar os fatores como o colesterol, que podem desencadear diversas doenças. E os dados chamam bastante atenção. Doenças cardiovasculares lideram a lista de mortes aqui no Brasil, sendo responsáveis por 30% dos casos. Já uma pesquisa sobre saúde do IBGE aponta que 52% dos adultos acima de 18 anos possuem uma doença crônica. Isso quer dizer que 1 em cada 4 tem colesterol alto. E um dos maiores problemas é que essa doença é silenciosa. O colesterol alto, geralmente, ele não apresenta nenhum sintoma. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a grande maioria dos indivíduos que têm colesterol alto nem sabem e também não tratam a doença. Mas é preciso ficar atento. Alguns problemas relacionados a doenças cardiovasculares podem aparecer, como dor no peito, palpitações, dores de cabeça, cansaço. Sempre é preciso investigar. Fazer atividade física também contribui no controle desse vilão da saúde. A prática de exercícios físicos, em especial a orientada, ela garante com maior segurança a manutenção de todas as funções vitais. Em especial no colesterol, que é um tipo de gordura que nós possuímos dentro do corpo, ele proporciona a melhora do colesterol bom, que é o HDL, e o controle e a diminuição do colesterol ruim. Ou seja, a pessoa vai ter
dentro do corpo, né? Acima de tudo, mais saúde. E externamente, então ela vai conseguir aumentar a disposição, vai aumentar o ânimo, não ter dores. E claro que colocando tudo isso em prática, o resultado é positivo. Senti muita diferença. O sono, principalmente, que eu não dormia tão bem. Agora tenho uma disposição durante o dia. Eu faço academia à tarde. E eu já percebo que eu consigo dormir melhor e o meu dia rende mais de manhã. Eu não fico tão cansado. Antes eu ficava muito cansado, já acordava cansado. Agora não, agora eu sou mais produtivo. A visita ao seu médico periodicamente é também fundamental para garantir aí prevenção à saúde. Vamos de notícias internacionais agora. No confronto entre Rússia e Ucrânia, o risco de um desastre nuclear volta a preocupar as autoridades internacionais. O Papa Francisco, no Vaticano, durante as celebrações do domingo, deu destaque à retomada das exportações de grãos da Ucrânia. Neste fim de semana, 170 milhões de toneladas de grãos ucranianos deixaram o país em 4 navios cargueiros. Mais 4 navios com grãos ucranianos partiram. 3 navios saíram neste domingo do porto de Chornomorsk e outro de Odessa, no Mar Negro, com cerca de 170 mil toneladas de grãos. Os primeiros navios, que partiram durante a semana, cruzaram o Estreito de Bósforo, na Turquia. A retomada das exportações de grãos ucranianos ocorreu graças a um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, intermediado pela ONU e pela Turquia, para ajudar a aliviar a escassez global de alimentos. A Ucrânia, que é um dos maiores exportadores de grãos do mundo, foi forçada a interromper quase todas as suas exportações devido à invasão russa, elevando os preços globais dos alimentos. De Roma, o Papa Francisco celebrou a retomada como um sinal de que é possível acabar com o conflito por meio do diálogo. Gostaria de saudar com alívio a saída dos portos ucranianos dos primeiros navios carregados de grãos. Este passo mostra que é possível dialogar e alcançar resultados concretos que beneficiem a todos. Por isso, é um sinal de esperança. Pertanto, tale avvenimento si presenta anche come un segno di speranza. Enquanto isso, a administração da ocupação russa acusou o exército ucraniano de bombardear novamente a usina nuclear de Zaporizhia, no sul da Ucrânia. Kiev e Moscou se culpam mutuamente pelos ataques à usina, o maior complexo nuclear da Europa, que está sob controle russo desde março. A Agência Internacional de Energia Atômica alertou que os ataques mostram o risco de um desastre nuclear. Agora prepare-se para fazer uma viagem rápida até as Ilhas Galápagos, no Equador. Isso porque, depois de mais de um século sem ser vista, uma espécie de iguana nativa das ilhas voltou a ser observada. Sinal claro de que a reprodução está ocorrendo agora naturalmente de volta nas ilhas. As iguanas terrestres estão de volta ao antigo lar. A espécie está se reproduzindo de forma natural no arquipélago equatoriano de Galápagos, depois de ser reintroduzida em uma ilha da qual desapareceu há mais de um século. Foi possível encontrar a estrutura populacional da iguana terrestre reintroduzida com sucesso em 2019. Encontramos machos, fêmeas, jovens e também filhotes. Isso significa que as iguanas de Santiago estão se reproduzindo com sucesso. Segundo expedições realizadas pela Academia de Ciências da Califórnia, o réptil da espécie Conolopus subcristatus, uma das 3 espécies terrestres que habitam Galápagos, desapareceu no início do século XX na ilha de Santiago. Em 1835, o naturalista inglês Charles Darwin registrou um grande número de iguanas de diferentes idades no local. Para a direção do Parque Nacional de Galápagos, esta é uma conquista de conservação, uma conquista de ter reintroduzido mais de 3.000 iguanas na ilha de Santiago, onde hoje elas ocupam um importante papel ecológico. Sem dúvidas, isso nos motiva a continuar com os esforços de conservação e restauração dos ecossistemas, especialmente nas ilhas que estão degradadas há muitos anos. Galápagos, a 1.000 quilômetros da costa do Equador, possui flora e fauna únicas no mundo e faz parte do patrimônio natural da humanidade. A região insular, que leva o nome das tartarugas gigantes que vivem ali, faz parte da reserva da biosfera do planeta e é um dos parques naturais mais sensíveis do mundo.
Agora eu tenho um convite para te fazer. Hoje estreia o programa Vida em Família com a Fernanda Zapparoli. O programa traz muitas reflexões para você e a sua família sobre temas como a vida íntima de um casal, maternidade, altos e baixos do matrimônio, fertilidade, empreendedorismo, mas principalmente traz ensinamentos para que você viva a vida com mais leveza, consciência e perto de Deus. Mas eu vou deixar a Fernanda te fazer o convite, olha só. Olá, você que acompanha agora a programação da TV Evangelizar. Eu sou Fernanda Zapparoli, apresentadora do programa Vida em Família, que estreia hoje às 21 horas. Eu espero por você para juntos descobrirmos como construir uma família forte. Terei 2 convidados especiais que vão nos ensinar caminhos e estratégias para fortalecermos a nossa família. Espero por você. Até logo. Às 9 da noite, hein? Futebol, a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por golaços, viradas surpreendentes e a confirmação do bom momento das equipes que estão no G4. Palmeiras, Fluminense e Furacão, 3 das 4 equipes, garantiram mais 3 pontinhos no fim de semana. No estádio Newton Santos, o Botafogo recebeu o Ceará. Vitor Cuesta marcou o primeiro para o Fogão. E Mendonça empatou para o Ceará. O América Mineiro foi até Caxias e visitou o Juventude no estádio Alfredo Giacone. O Coelho saiu de campo com a vitória. Pedrinho anotou o único gol da partida. No estádio da Ressacada teve Avaí e Corinthians. Guilherme Bissoli abriu o placar para os donos da casa. E Balbuena empatou para o Timão. E no estádio Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense recebeu o Bragantino. Marlon Freitas abriu o placar para os donos da casa. Chorim ampliou e Luan Cândido descontou para o Massa Bruta. O estádio do Morumbi recebeu um dos grandes jogos da rodada, o clássico entre São Paulo e Flamengo. Lázaro marcou o primeiro para o Flamengo logo aos 7 minutos de jogo. E Gabriel decretou a vitória do Mengão. São Paulo 0, Flamengo 2. No estádio do Maracanã, o Fluminense recebeu o Cuiabá. Depois de uma bela trama da equipe tricolor, Ganso tocou para Cano, que não desperdiçou e fez o único gol da partida. Fluminense 1, Cuiabá 0. No Allianz Parque, o líder Palmeiras não tomou conhecimento do adversário. Mike abriu o marcador para o Palestra. Rafael Veiga fez o segundo de pênalti. E a Tuesta acertou um belo chute de fora da área para fechar o marcador em São Paulo. Na Arena Castelão, o Fortaleza recebeu o Internacional. Lucas Crispim abriu o placar. Hércules marcou o segundo. E Robson, depois de uma bela jogada, decretou o placar final na Arena Castelão. E no Mineirão teve duelo de Atléticos. Nátio Fernandes cobrou a falta na cabeça de Igor Rabelo, que abriu o marcador para o Galo. Logo no início do segundo tempo, o Furacão tramou uma bela jogada pelo lado esquerdo. Pedrinho tocou para Vitor Roque, que cortou o zagueiro e mandou um balaço no ângulo do goleiro. 1-1. Na sequência do jogo, o Galo foi com tudo para o ataque. Guga cruzou a bola na área. A zaga rubro-negra tentou tirar e a bola sobrou para Pavão, que mandou um balaço para as redes rubro-negras. Mas logo na sequência, o Furacão puxou um contra-ataque. Alex Santana abriu a bola na direita para Orejuela. O lateral do Furacão cruzou e Vitor Roque empatou mais uma vez para o Furacão. E no final da partida, quando o Galo tentava de todas as formas o gol da vitória, Alex Santana puxou o contra-ataque. Ele inverteu a bola para Kelvin na direita. O lateral do Atlético invadiu a área, cortou o marcador e tocou para Canóbio, que não desperdiçou. Final no Mineirão, Atlético Paranaense 3, Atlético Mineiro 2. E hoje, logo mais, a partir das 8 da noite, a partida entre Coritiba e Santos fecha esta 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Ambas as equipes disputam posições no meio da tabela. E um dos maiores cantores e compositores do Brasil completou 80 anos. O domingo foi de alegria e muita música. Viva Caetano Veloso! Beleza esperta, você me deixa. Ele é um fenômeno da música popular brasileira. Um artista único que transborda criatividade e sensibilidade nas composições. Ele se tornou um ícone na história da música no país e fora dele. Entre as mais de 600 músicas escritas por Caetano Veloso e mais de 1.900 gravações, as mais tocadas nos últimos 10 anos são Você é Linda e Sampa. Você é linda, mais que demais. Você é linda, sim. Caetano Veloso
Veloso foi um dos integrantes do movimento Tropicália, que revolucionou a música brasileira, além de ser símbolo de resistência na ditadura militar de 64, quando foi exilado do país junto com Gilberto Gil. Em Londres, Caetano lançou o álbum Transa, que completa 30 anos agora em 2022. O Brasil agradece esse baiano de Santo Amaro, que deixa o nosso país ainda mais lindo com sua música. Parabéns, Caetano. Que só quando cruza Ipiranga é a Avenida São João. Caetano é música, Caetano é história. E estão definidos os primeiros semifinalistas do Festival Vem 2022. Na primeira audição classificatória, realizada em Palmas, no Tocantins, uma das fases regionais, foram escolhidos os primeiros 4 artistas, agora já com vaga garantida na etapa semifinal do Vem, marcada para o início de setembro em Curitiba. O festival começou e desde o primeiro minuto de programa o calor tomou conta do anfiteatro do Centro Educacional São Francisco de Assis em Palmas. Mas não era um simples calor por conta de estarmos na região norte do país, e sim pela energia dos candidatos, jurados e torcidas. Antes dos 15 representantes das regiões norte e centro-oeste cantarem, a jurada e cantora Adriana Arides relembrou grandes sucessos de sua carreira. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Mas foi só o começo, porque aos poucos, de 5 em 5 a cada bloco do programa, os candidatos se apresentaram. E o que marcou foram os estilos musicais. Teve um soul, Jesus cuida de mim, pagode com passinho, chegou de repente, surpreendeu, seu amor me deu valor, sertanejo, sobe comigo, e até um axé. Maria bendita, bendita mulher. E através da voz eles evangelizaram e mostraram que desistir nunca foi uma opção. Há um céu que espera por nós. Os jurados não piscavam. A plateia a cada canção se emocionava. Tinha até faixa para os participantes. No palco, eles mostraram talento, amor e muita determinação. Senhor meu Deus, estou aqui. Mas a hora de definir os semifinalistas estava chegando. Vocês podem ir pro camarim agora, Adriana Arides, Padre Ed Reis, Gustavo Meira. E foi rápido. No centro do palco, posicionados, o Danilo apresentou os semifinalistas. Kelly Alves! O Wellington de Palmas! Elton Galvão! Elber Lima! Parabéns! Parabéns aos 4 selecionados. Gente, foi só a primeira audição regional. No próximo dia 13 de agosto, sábado, nós estaremos na cidade de Recife para escutar as 15 vozes que vão representar o Nordeste. Alô, Recife, nós, da equipe do Festival Vem 2022, Obra Evangelizar, estaremos aí para conhecer a sua história. Foi um fim de semana de boa música, muitas emoções em Palmas, no Tocantins. Todas as expectativas agora para a etapa de Recife que ocorre no fim de semana. E aqui a gente se despede no Pauta Aberta desta segunda-feira. Obrigado pela sua companhia. Ótimo finzinho de tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.